Olá, pessoal. Então, vamos partir para o nosso primeiro treinamento na disciplina de Sistema de Informação. E a gente vai querer criar uma tabela, só que uma tabela bem feita, bonita, fácil de se entender. E a gente vai usar para isso o programa que está dentro do pacote Microsoft Office, que é o Microsoft Word, tá? Então, a primeira coisa é você ter que saber o que você quer colocar na sua tabela, tá? Então, se você, vamos dizer, usar o exemplo lá que eu dei na aula passada, né? Eu quero falar sobre o número de atendimentos em unidades básicas de saúde da cidade de Belém. Então, eu sugiro que a primeira coisa que você faça, para você ter bem consciência do que você quer fazer, é colocar um título da tabela, tá? Então, eu vou vir aqui e colocar o título da tabela. Tabela 1. Colocar aqui ponto. Aí qual é o título que eu vou dar? Eu quero mostrar os atendimentos nas unidades básicas. Então tá. Então, olha, número de atendimentos nas unidades básicas de saúde do município de Belém do Pará. Vou colocar aqui Belém do Pará, entre os meses de novembro e dezembro. Vou colocar o dezembro com maiúsculo aqui junto com novembro. Novembro e dezembro de 2021. Vamos dizer que fosse isso, tá? Colocando o título, agora eu estou pronto para criar minha tabela, já sei o que é. Eu, particularmente, não gosto dessa letra que o Microsoft Word tem. As versões mais antigas, a letra que vinha para a gente fazer era o Times New Roman. Eu me eduquei em cima dela e eu me agrado mais com ela, tá? Então, vou colocar aqui Times New Roman na fonte. Eu sempre gosto de trabalhar com fonte 12. E eu também gosto de, no espaçamento, ó, bem aqui no Microsoft Word, eu posso colocar o espaçamento e colocar um espaçamento duplo, 2. Então, isso daqui já me agrada muito, tá? Mas e aí? Está falando de tabela, eu quero criar uma tabela. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, antes de sair jogando a tabela para tudo quanto é canto, é o seguinte: o que é que eu quero apresentar? Eu quero apresentar o número de atendimentos de pessoas, né, em unidades básicas de saúde. Então, eu vou fazer uma tabela muito simples e depois a gente vai aumentando a complexidade. Então, essa primeira tabela, pessoal, a primeira coluna vai ser as unidades de saúde e a segunda coluna vai ser os atendimentos, o número de atendimentos, tá? Nos meses de novembro e dezembro. Vou pegar como se fosse o total. Então, vou criar uma tabela de 2 colunas. Aí, quantas linhas deve ter a minha tabela? Eu quero apresentar os dados de 4 unidades de saúde, tá? Então, já sei que tem 4 linhas na minha tabela. Aí você tem que lembrar que, além dos valores, né, que você quer apresentar, do número de valores que você quer apresentar, são 4 unidades de saúde, tem a linha do cabeçalho. Então, vão ser 4 mais uma do cabeçalho. Então, eu vou ter 2 colunas e 5 linhas. Então, eu venho aqui em cima, tem um comando aqui na barra de ferramentas, que é o comando inserir. Aí eu clico em inserir e logo abaixo tem tabelas. Então, na minha tabela, eles dão essa matriz aqui de quadradinhos. Eu quero uma matriz que eu tenha 5 linhas e 2 colunas. Então, cliquei, ele me dá a tabela meio que estruturada já. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu devo fazer é colocar o título do cabeçalho. Então, a primeira coluna é a minha variável de interesse. Então, unidades básicas de saúde. E a segunda coluna é a variável que eu medi. Então, número de atendimentos. Maravilha. Aqui embaixo eu vou colocar os valores dessa variável, que são as unidades básicas de saúde. Então, eu vou colocar aqui Sacramento, Pedreira, o Telégrafo
e do barreiro. Vamos dizer que seja isso que eu quero apresentar. E do lado, eu vou colocar os valores, tá, pessoal? Aqui eu vou colocar coisas fictícias, mas que serve aqui para o nosso trabalho. Então, feito isso aqui, a gente pode dizer assim, olha, a tabela já está 50% pronta, agora é só tentar criar uma condição em que a tabela pareça minimamente, esteticamente melhor, tá? Então, a minha solução aqui, a minha sugestão é, vocês estão vendo que a tabela está aqui, quando o mouse está clicado em cima da tabela, tem um quadradinho com uma espécie de 4 setas aqui, se eu clicar nele, eu marco a tabela toda. Aí, quando eu marco a tabela toda, abre um comando aqui em cima chamado Ferramentas de Tabela, onde eu tenho dois comandos, só dois subcomandos, o Design e o Layout. Então, eu quero ir para o Design, onde tem aqui escrito Bordas. Então, primeiro eu vou colocar a tabela sem bordas, tá? Ah, tá aqui a tabela toda sem borda, tá toda vazia. Mas e aí, professor, o que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer agora é marcar a primeira linha da tabela, que é onde tem o cabeçalho. Aí agora eu venho aqui e coloco uma borda superior, coloco uma borda inferior, para eu delimitar o cabeçalho. E depois eu venho na última linha, marco essa última linha e coloco uma borda inferior. Agora a minha tabela já está com aquelas 3 linhas que normalmente a gente considera como obrigatórias que toda tabela deve ter, tá? Que mais eu posso fazer para teoricamente essa tabela estaria pronta, inclusive, tá? Desse jeito como está. Mas o que eu posso fazer para melhorar essa tabela? Tem uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou marcar de novo aqui a tabela, só que agora eu vou em Layout. Aqui em Layout, tem uma área aqui que eu chamo de alinhamento, olha, que eu posso fazer o alinhamento do texto dentro das células da tabela de diferentes formas. Centralizado, desviado para a esquerda, desviado para a direita, desviado para cima ou para baixo. Eu gosto de colocar esse que está aqui no centro, que aí tudo fica no centro da célula, tá? Tanto o título do cabeçalho quanto os valores das variáveis do nosso interesse. Então, aqui eu acho que está legal. Eu particularmente gosto do cabeçalho quando eu coloco negrito no cabeçalho, eu acho que fica legal também. E tem uma coisa aqui que eu acho que pode ser feita, eu vou colocar como um exemplo para vocês poderem treinar também, é que se eu pegar, por exemplo, aqui a linha de baixo, quando eu coloco o cursor bem em cima da linha, eu posso fazer o seguinte, olha, clico e baixo o cursor. Aí você fala, poxa, professor, só falou tanto estética e agora essa última linha aqui está bem mais larga do que as demais. Na verdade, eu vou marcar todas elas agora, tá? E aí eu venho aqui em Layout de novo e tem um comando chamado tamanho de célula, onde ele me permite distribuir as linhas e as colunas do mesmo tamanho. Então, se eu criei aqui um desnível, né, aumentando o barreiro, aqui a linha do barreiro e não das outras, eu posso vir distribuir linhas e ela vai colocar agora todas as linhas na mesma espessura. Então, agora para mim está melhor. Eu tenho um pouco mais de espaço entre a Sacramento, a Pedreira, o Telégrafo e o Barreiro. Então, veja só como está bem legal essa tabela. Para mim, é uma tabela pronta. Se quiser, aqui só para detalhe, colocar um negrito também aqui na tabela 1. E esse é o nosso primeiro exemplo de tabela. Eu acho que vocês precisam treinar um exemplo desse aqui para que você possa começar a dizer assim, fiz uma tabela boa e as próximas tabelas que a gente vai fazer daqui para frente serão tabelas um pouco mais complexas que essa. Mas essa daqui é um ótimo começo e eu quero saber de vocês se vocês conseguiram fazer essas tabelas. Tá ok? Então, na próxima aula, a gente vai ter mais exemplos de tabelas, tabelas com aumento de complexidade, e eu espero o retorno de vocês para saber aí se vocês fizeram ou não. No comentário desse vídeo tem um link para vocês colocarem o nome de vocês e o arquivo que vocês fizeram, essa primeira tabela aqui. Então, essa tabela já é a nossa primeira unidade de avaliação, que é como fazer uma tabela simples no Microsoft Word. A gente vai ter outras
atividades desse tipo, com tabelas mais complexas, mas vão lá no link desse vídeo que vocês já vão começar a trabalhar e mandar para mim para eu poder avaliar. Abração, pessoal!